Olá, bem-vindos à especial entrevista. Eu sou David Temudo e estou aqui para levar até si mais uma conversa com uma figura interessante sobre um tema que também a todos nós interessa. Hoje vamos conhecer a trajetória de vida e o trabalho realizado por uma figura que é de renome internacional, é de resto uma das mais marcantes e também conhecidas na atualidade ativistas da espiritualidade e também da promoção da paz um pouco por todo o mundo. Apesar de ter um nome pouco comum entre os falantes da língua portuguesa, é curiosamente de origem portuguesa, tendo nascido no Brasil e tendo adotado e promovido um pouco pelo mundo afora uma religião de origem asiática. Já vamos perceber bem um pouco mais sobre esta questão da origem, sobre uma região para se designar a origem de um sentimento ou marca de atuação espiritual ou uma religião, ou se simplesmente não se tratam de estigmas que tentam a todo custo diminuir ou também tornar grande e mais forte e mais importante uma religião em relação a outra. São vários temas que esta figura que hoje fala connosco aborda um pouco por todo o mundo, é palestrante, é formadora, tem formação em várias áreas do saber, desde o direito, desde a filosofia, formação profunda em história das religiões e também, por isso mesmo, porque comunica com uma facilidade que lhe dá uma característica muito própria, também experimentou-se um pouco pelo jornalismo. É uma missionária e ativista da paz, como disse, que se junta a nós. Está em África pela primeira vez e coube a Angola acolher a Monja Zen. Muito bem-vinda à TPA. E vamos então olhar aqui para esta sua primeira experiência em África, que coincidentemente veio a ser uma vinda a Angola. Tem uma folha de trabalho bastante curiosa, tem um número estrondoso de seguidores nas redes sociais, mas também por grandes salas de conferências, porque passa, tem captado a atenção de vários pensadores. Portanto, não se tratando apenas aqui de um fenómeno simplesmente das redes sociais ou da internet. A senhora está em África e em Angola pela primeira vez justamente para falar da sua experiência de vida e sobre o trabalho que vem realizando, que é justamente a promoção da paz e também da espiritualidade. Monja Cohen, olhando para a atualidade que o mundo vive hoje, o recrudescer de conflitos antes já esquecidos e também o surgimento de novos. Olhamos aqui, por exemplo, o caso da Europa, que cerca de 80 anos depois volta a viver uma guerra. Olhamos para a realidade de África, que de forma cíclica vai tendo focos de conflitos, que uns surgem como novos, outros vão se repetindo. A própria Ásia, uma região que muito bem conhece, onde viveu por cerca de 15 anos e frequenta com bastante regularidade, tem também focos de tensão muito preocupantes, desde o Médio Oriente até o Extremo Oriente, com o Japão, é uma pátria adotada por si, que também tem uma relação muito de tensão, tanto com a China e assim como com a Coreia do Norte, e um mundo cada vez mais difícil e complicado de se entender. Como é que se pode imaginar que seja possível viver num mundo em paz? Eu acho que é possível, sim, e que começa dentro de nós. Em cada um de nós, nós temos que nos transformar em átomos de paz. Porque cada vez que nós lutamos contra a guerra, nós estamos mantendo a guerra viva. Cada vez que nós criamos inimigos, nós estamos mantendo a terra viva, a guerra viva. Nós precisamos acabar com isso. Mas é alguma coisa que tem a ver com cada ser humano. Eu acredito que não vai ser imediato, não é já, mas eu acredito no despertar da consciência humana, dessa percepção de que somos uma sororidade, uma fraternidade. Somos todos seres humanos, somos todos da mesma família biológica. Temos diferenças e viva a diferença que não somos iguais, porque essa é a beleza da vida, mas não precisamos querer convencer o outro e ter poder sobre o outro. Isso é uma coisa tão antiga que, como você fala, vai se perpetuando, porque nós humanos ainda não aprendemos a cuidar das nossas emoções, não compreendemos a nossa mente e os nossos sentimentos. Por isso eu sempre volto para Delfos, para conhece-te a ti mesmo. Conhecer a si e perceber que cada um de nós é maior do que esse eu individual da primeira pessoa do singular. Nós temos que ir para a primeira pessoa do plural. Nós, espécie humana, precisamos estar juntos. Juntos nos fortalecemos. Juntos podemos ter alimentos para todos. Juntos podemos ter divisão equalitária de saberes, não só para umas minorias, mas que todos tenham acesso ao conhecimento
a saúde, a alimentação e um trabalho digno. Ainda está faltando muito, muito, muito. Já caminhamos bastante. Se a gente se lembrar que os horrores que foi a época da escravatura, e disseram que aqui de Angola foi que saiu o maior número de pessoas que os portugueses levaram para o Brasil, é vergonhoso isto. Tirar da sua própria terra e levar para outra terra para ser escravizado é uma coisa medonha. Então nós já saímos desse pedaço. Agora a gente tem outra questão para se lembrar. Tivemos um summit agora há pouco tempo dos Estados Unidos aqui com a África. Será que os Estados Unidos querem realmente investir na África? Querem realmente investir em Angola? Ser parceiros de empresas, de fábricas? Ou só querem a matéria-prima? Que, de novo, é outra forma de colonização, né? Então a gente tem que ter muito... É um momento muito sensível que nós estamos vivendo, mas estamos dando passos grandes em direção a uma mudança. Ainda há muitas guerras, ainda há. Ainda somos muito egóicos, somos. Ainda queremos muito poder e dizer o que mando, eu que sei mais, que são os líderes atuais, né? Lutando por poder, por terras. Imagina que absurdo. Se a gente pensar nisso, acho que quando os astronautas saíram, pela primeira vez nós vimos que é uma bolinha e que estamos todos juntos nesse planeta pequeno, de um sol de quinta grandeza. Como é que podemos estar brigando tanto por este território, aquele território, esta riqueza, aquela riqueza? Quer dizer, falta o despertar da humanidade. E que essas lideranças antigas, perpetuando uma maneira de pensar que não se coaduna mais com o mundo moderno, onde temos televisão, onde temos celulares, onde estamos em outro momento da tecnologia que nos liga a tudo a todos. Sempre estivemos ligados a tudo e a todos, e a toda a natureza. Nós somos a vida da Terra, somos filhos e filhas da Mãe Terra, alimentados por energia solar, que ela se quebra nas plantas e nos animais que comem plantas, e a gente come a carne dos animais. Mas é o quê? Energia solar, que nos mantém vivos. E por que estamos brigando tanto? Por que não percebemos isso? Se a gente viver em harmonia, isso aqui é um paraíso. A Terra pode ser o nosso... Não eu quero ir para Marte, eu quero fazer deste planeta aqui o melhor do mundo. E é possível. Nós podemos reverter o processo. Nós podemos parar de guerrear tanto, de estimular ódio, raiva, rancor, vingança. Que absurdo. E não é só perdoar. Perdoar é uma coisa de cima para baixo. Eu não vou perdoar, eu vou compreender o que foi feito e evitar que se repita. E isso não tem a ver conosco apenas. Eu falo com as grandes lideranças internacionais, que são aqueles capazes de mandar jovens para as guerras. Mas eles estão nos seus escritórios, eles estão nos seus espaços, protegidos, com muitas seguranças, mas não estão na guerra. Daquilo que é a sua experiência de vida e como uma promotora e ativista da paz e da espiritualidade, olhamos aqui para essa questão do conceito de paz zen, de que a senhora muito fala, sobretudo no campo do budismo. Como então se pode alcançar a paz e se ela é apenas a ausência de guerra ou vai além disto? Olhando aqui para a questão de que, do muito que falou há pouco, há também aqui uma responsabilidade enorme das próprias religiões, que também são motivos de conflito e motivos de muitos desentendimentos e que acabam depois por desencadear guerras, muitas delas que nós vamos hoje assistindo um pouco pelo mundo. Como é que se pode então promover a paz interior, para que ela depois passe para a paz coletiva, olhando para essa inversão que propõe, do invés de olharmos para a primeira pessoa do singular, transportando para a nossa primeira visão como sendo a primeira pessoa do plural, olhando para o nós? Pois então, eu trabalho muito com meditação. A palavra Zen, da minha ordem religiosa, significa meditar. E meditar não é em alguma coisa, é você conhecer a si. É voltar para Delfos, conhece-te a ti mesmo. Então nós nos sentamos em silêncio e observamos a mente, não a do outro. Não é uma análise da mente de alguém e nem é dissecar a mente de alguém, mas é conhecer a si mesmo. Como é que funciona? Eu digo, este computador de última geração
que nós estamos usando para somar e subtrair. É sempre o computador mais evoluído. É o mais evoluído. Tudo que nós temos de tecnologia são cópias rudimentares da mente humana. E a gente não conhece. Eu acho que a grande mudança deste século que estamos vivendo é esse descobrimento na neurociência. O que é a mente humana? O que são essas conexões neurais de eletricidade pura? A mente é incessante e luminosa. E como você bem falou, a guerra, a paz não é só ausência de guerras, é alguma coisa dentro de nós. Será que eu sou capaz de acessar? Dentro do budismo usamos uma palavra que chama nirvana, ou nibbana, que quer dizer paz e tranquilidade. É cessação das oscilações da mente. É um lugar, é como se a palavra nirvana quer dizer como uma vela que está tremendo ao vento e vem uma ventania forte e apaga a vela, ela se aquieta. Essa quietude não é uma quietude dos tolos, não é a quietude daquele que se afasta da política, da realidade e vai morar sozinho, não. É a quietude da sabedoria, de poder aquietar o seu coração, fazer com que ele bata com mais tranquilidade, que ele possa levar mais oxigênio para o cérebro, para termos decisões mais claras e menos briguentas. Em meio a uma realidade de caos quase que total no cotidiano que assistimos hoje e da experiência de uma humanidade cada vez mais díspare, mais duvidosa de si mesma, da sua igualdade entre pares, como é que se pode praticar isto no cotidiano? Gentilmente, cumprimentando pessoas, nas coisas pequenas do dia a dia, respeitando cada ser humano que encontra, respeitando cada planta, cada inseto, cada animal. Tudo tem um sentido para estar vivo neste planeta. Nós vivemos num ecossistema que nós estamos danificando porque estamos muito egóicos. Nós nos colocamos como centro do universo, nós não somos o centro. Nós somos uma das formas de vida e precisamos uns dos outros, não só de seres humanos, como das plantas, dos animais, de tudo que existe, que torna possível a vida humana. Esquecemos disso, esquecemos de pisar na terra. Eu gostei muito aqui do hotel que eu estou aqui em Luanda, porque em frente da minha janela do hotel tem uma rua toda pavimentada e tem uma rua de terra. Que alegria! Que você ainda pode pisar na terra. Nós achamos que pavimentar tudo é melhor. Será? Nós temos enchentes incríveis em lugares que está tudo com pavimentado, porque não tem para onde a água escorrer. A terra absorve a água. Agora, quando é água demais também, porque nós estamos o quê? Abusando. Abusando da eletricidade, abusando de tantas coisas, que quebrando esse equilíbrio ecológico. Então, de repente, tem desabamentos, tantas mortes acontecendo no Brasil, na Espanha, no mundo todo acontece. E a gente não acorda, não desperta e não percebe que somos corresponsáveis. Não somos os únicos, a Terra é viva. A Terra é um ser vivo, ela se move, ela mexe. Tanto que temos os vulcões, temos tsunamis, isso não é responsabilidade humana, mas algumas coisas são. E quando a gente começa a desenvolver a nossa capacidade de percepção de como a nossa inferência no mundo muda o mundo, nós temos que cuidar. Como é que temos espaço para perceber essa inferência nossa sobre a natureza, sobre o mundo, diante de propostas tão concretas e tão urgentes que, mais do que nos levar para a paz interior, nos levam a desenvolver sentimentos como o medo, como o ego, como o apego, a desconexão com nós mesmos? Como é que se pode fazer uma reviravolta de 180 graus, no sentido de se sair de um polo para o outro e olharmos para o mundo como se estivéssemos no espaço, olhar para aquela bola pequena de que falou? Educação. Educação. Nós tivemos um grande educador no Brasil chamado Paulo Freire. E ele dizia: a educação não muda. O patrono da educação no Brasil. Isso. A educação não muda. Entretanto, contestado por algumas correntes. Sim. Ele dizia assim: a educação não muda o mundo. Educação muda pessoas. E pessoas mudam o mundo. Então, nós precisamos de um maior número de educadores, e que não são só nas escolas, mas também nas famílias, nos grupos sociais, que façam desde os pequeninos estar em contato com a natureza, perceber a beleza que é ser habitante do planeta Terra e cuidar da sua terra, que é a nossa casa-mãe. Eu não quero morar em Marte,
Eu quero fazer que o planeta Terra seja o melhor lugar para nós humanos habitarmos. E nós temos que educar pessoas a gostar da Terra. Quando alguém anda na Terra e veio sujo de terra, não veio, limpou-se com a terra. Não se sujou. Terra não é sujeira. É diferente a nossa percepção da realidade, né? Nós brincávamos descalços. Eu tive a bênção de minha mãe de me deixar andar muito descalça quando era criança. Porque ela andou descalça, ela morava numa área rural e teve o prazer de poder brincar com bichos, animais, com outras crianças e pisar no chão. E isso fez ela viver até os 96 anos com muita saúde. E a gente fica o tempo todo nos calçando e calçando os bebezinhos. Quando nascem, a gente já quer pôr roupinha. A primeira coisa, claro, o útero materno é muito mais quente do que aqui fora. A gente tem que cobri-los e protegê-los, mas fica enchendo de roupinhas, vai nos tornando mais frágeis. Da mesma maneira que vai nos afastando daquele contato amoroso tão necessário, né? Que é pele com pele. A mãe pegando o bebê a pele com pele é outra relação. E a gente esqueceu disto. Claro, a ciência é maravilhosa. Temos agora... Não tem mais quase sarampo. Sarampo está voltando no mundo, porque pararam de vacinar. Porque acham que acabou, não acabou ainda. Tem sempre algum país, algum canto que ainda tem, e se espalha de novo. Então nós precisamos de vacinas, precisamos da ciência moderna, mas não precisamos nos esquecer que somos bichinhos simples, bípedes, habitantes desse planeta, que nos alimentamos daquilo que a terra dá, que a terra produz. Bebemos água. Eu tenho tomado água aqui deliciosa. A água que eu tomei aqui, que me deram aqui neste hotel, é uma água macia, gostosa, diferente de outros lugares. Por que que isso não é vendido internacionalmente? Essa água é maravilhosa. É quase que doce, né? É água doce, não é salgada, mas é macia. E a gente esquece que beber água é muito gostoso, é uma coisa prazerosa. E nós queremos sempre pôr coisas na nossa água, não precisa pôr tanta coisa. Às vezes é bom, mas não sempre. Então é voltar à simplicidade de ser quem somos, seres humanos. Desenvolver e promover essa simplicidade remete-nos a uma outra questão, justamente pela qual começamos a nossa conversa. Os desafios para a paz global. Vivemos num mundo cada vez mais polarizado por questões políticas, crises climáticas e também injustiças sociais. Sim. Como é que se pode transformar essas estruturas de conflito em ações e atos de promoção de paz verdadeira nos termos que promove a senhora? Pois então, nós temos que criar meios de fazê-lo. E não é só numa esfera, como você diz, em várias esferas diferentes. Tanto começando dentro das casas, como políticas públicas. E tem que ser políticas públicas internacionais, porque nós não vivemos como nações isoladas mais, né? Haviam várias nações aqui em Angola, né? Tanto que depois da independência começaram a brigar entre si, não é verdade? Mas como é que a gente faz essa união que faz este país crescer e se desenvolver? Assim como temos vários países, não só na África, mas no mundo, que pensam diferente, têm línguas diferentes, uma linguagem diferente faz uma maneira de pensar diferente. Onde você coloca o verbo na frase, muda todo o sentido da frase. Então temos seres humanos que falam línguas diferentes, que pensam de forma diferente. E alguns deles, e são poucos, as grandes fortunas do mundo e os grandes líderes do mundo que não querem perder o seu poder. E isso é um problema, porque não somos todos nós, mas nós copiamos. E aí a gente fala, quem disse que o oprimido não se torna opressor? Como que o oprimido não vai se tornar opressor? Educação. Porque senão a gente vai copiar alguma coisa que não é benéfica, que não foi benéfica. É muito interessante isso, né? E diante desta realidade que é quase que global, há um músico angolano que numa das suas músicas tem uma frase bastante impactante que sempre que lembra para os problemas do mundo, diz que era para ser nós todos. E, portanto, há aqui a questão que eu coloco é justamente como lidar com a violência estrutural, como é o caso da pobreza, o racismo, a discriminação, de forma compassiva e sem revolta, que é, de resto, a postura que a senhora promove. O Brasil está trabalhando muito nisso nesse momento. Então, o que acontece agora na televisão brasileira e nos programas, nas novelas e na publicidade? Nós temos muitas pessoas pretas agora que não tinha. Eram só servos. Apareciam nas novelas como os empregados,
uma sucessão da escravidão numa posição inferior, vivendo nas periferias da cidade e sem acesso a níveis superiores de educação e de inserção. 60% da população do Brasil é preta, 60%. E tem pouquíssimos deles, vamos dizer, na política, nas lideranças de empresas. Então nós estamos fazendo um movimento agora de acolhe, compreende o que foi feito, o crime que foi cometido, e está na hora de revisitar isso. Então nós temos muitos programas de televisão, tem uma universidade chamada Zumbi dos Palmares, que é uma maravilha, e tem programas, só que os programas ainda estão em horários não nobres, percebe? Mas eles estão lá, eles existem. Então está havendo uma mudança, e eu acho que essa mudança tem que ser no mundo todo. Porque não pode ficar se vitimando também, mas tem que se manifestar, mas não com raiva, não com rancor, não com briga. Tem um jovem no Brasil, que é um dos primeiros que entrou na Universidade de São Paulo, na USP, que é uma universidade de elite, vamos dizer assim, né? É pública, mas é de elite. E ele entrou com 17 anos nos primeiros lugares, ele vem de uma comunidade carente, mas ele chega à conclusão que tem que ser luta armada, que a única maneira de você acabar com o poder que está na mão há 500 anos das mesmas famílias, lá no Brasil, seria uma luta armada. Eu estive com ele numa feira do livro recentemente, eu falei, luta armada não. Eu sou contra qualquer luta armada. Eu acho que a gente tem que se desarmar para poder negociar. E a gente tem que negociar posições no mundo e dentro das sociedades. Qual é o meu papel? Qual é o nosso papel? Qual é o reconhecimento de um ser humano, por inteligência, por trabalho, por capacidade? É difícil isso, porque tem estigmas, né? Como você falou, tem um racismo estrutural, tem uma violência estrutural, uma desigualdade estrutural. E como é que a gente mexe nisto? E a gente está mexendo nisto. E por isso que ainda surgem muitos conflitos, porque tem muitos jovens que não se conformam, né? E tem razão de não se conformar. Justamente algumas deformações na questão da educação, como referiu. Portanto, seja a educação formal, a sistémica, como também a própria educação que recebem no seio familiar, famílias que são completamente revoltadas também devido ao contexto em que viveram e foram forjadas. Olhamos aqui para essa questão que tem que ver justamente com a espiritualidade, monja. Acredita que a espiritualidade pode ser uma força unificadora entre as diferentes culturas e religiões? Como é que se pode promover isto? Acredito sim. Eu conheci um professor de Barcelona chamado Francesco Latorralba, em que ele fala de inteligência espiritual. Diz assim que todos nós temos inteligência espiritual, que são as questões que tivemos na infância, na adolescência e que continuam. O que é da inteligência artificial, o que mais se fala, paralelamente, é justamente a questão da inteligência emocional. E não se fala de inteligência espiritual. Então, ele vai chamar de inteligência espiritual o que nós questionamos, o que é vida, o que é morte, o que acontece depois da morte, o que acontece conosco durante a vida, qual o nosso papel no mundo, na sociedade. Então, ele vai chamar isso de inteligência espiritual. São as questões que todos nós humanos já fizemos. Diz assim, tem inteligências, por exemplo, para artes, para literatura, para matemática, física, para áreas do saber. Mas existe uma coisa comum a todos nós humanos, que é essa procura da espiritualidade, que não é exatamente uma religião em si. Ela pode ser encontrada em religiões, mas ela pode estar fora também das religiões. Que são as perguntas filosóficas e religiosas. Quem somos nós? O que é Deus? Onde está? Quantos deuses existem? É um só? São vários? Como se manifestam? E nós, humanos? Qual a nossa relação com o sagrado? O que é sagrado para nós? Seguimos as leis naturais da sacralidade da vida ou desobedecemos e criamos atritos e confrontos desnecessários? Por que precisamos matar alguém que não concorda conosco? Por que não somos capazes de compreender, trabalhar, educar isso desde pequenininho? Irmãos brincando com irmãos, não caem em Abel, não querendo o papel do outro, não querendo lutar pelo lugar do outro, mas não querendo ajudar o outro a crescer e desenvolver-se.
Tem coisas lindas acontecendo no mundo, não é só guerras. Tem muitas pessoas trabalhando muito em campanhas pela paz, que nós podemos viver em harmonia e respeito, conhecendo, respirando conscientemente. A parte da meditação é isso, respira-se conscientemente, oxigena-se melhor o cérebro para ter respostas mais adequadas às questões do mundo. Olhando para essas dimensões que são justamente a contemplação, a meditação, a atenção plena de compaixão, quais são as práticas zen do budismo, se é assim que se pronuncia, que poderia sugerir para cultivar a paz individual e coletiva? Por exemplo, nós podemos fazer agora um exercício muito simples. Os nossos pés estão no chão, Mãe Terra. A nossa cabeça está ligada ao céu. O nosso corpo faz a comunicação entre o céu e a terra. Então nós podemos respirar conscientemente. A inspiração é passiva. Você não puxa o ar. A caixa torácica se expande e o ar entra. Há uma pequena pausa e nós vamos soltar abrindo a glote, soltar pela boca bem devagar e o mais longo possível. A expiração é ativa. É um exercício muito simples e eficaz. Então inspiramos. Entramos no eixo de equilíbrio. O eixo de equilíbrio do nosso corpo é o eixo axial. São ossos, são 88 ossos do tórax, do pescoço e da cabeça que nós alinhamos. Na hora que nós alinhamos e oxigenamos, nós temos mais clareza de discernimento. Mas essa clareza precisa ser acompanhada também por pessoas que já despertaram, que nos orientam, e temos em todas as grandes religiões. Temos no cristianismo, no islamismo, no judaísmo, nas religiões de origem africana, temos nas religiões originárias dos povos originários de outros países, não África, de outros continentes. É uma coisa linda. Da prática que tem e do trabalho que vai desenvolvendo um pouco por todo o mundo, portanto é a primeira vez que está presencialmente em África, mas há uma interação já enquanto académica com outros estudiosos de África. Como é que olha para as questões da interreligiosidade? Há mais discordâncias, há mais alinhamentos? O que é que falta-se fazer para que este seja também transformado num instrumento para a promoção da paz? Muito bom. É esse o caminho mesmo. Lembramos que, por exemplo, com o Papa João Paulo II, a Igreja Católica começou a promoção de um trabalho do ecumenismo. Justamente um trabalho que foi depois muito assente e muito mais presente agora com o Papa Francisco, recentemente falecido. Mas parece que a humanidade, a cada vez que dá 5 passos para diante, tem uma tendência, uma tentação de dar 3 para trás. Sim. Mas mesmo que deu 5 para frente, deu 3 para trás, andou 2. E a gente tem que confiar nisso. Ainda vamos dar muitos passos para frente e muitos para trás, até o momento que a gente não vai dar mais passos para trás, que a gente vai ter obtido uma maneira diferente de estar no mundo, de perceber a realidade. E o interreligioso é muito importante. E eu acho que lá no Brasil eu trabalho muito com os grupos interreligiosos, círculos de cooperação interreligiosa. E nós conversamos com pessoas de todas as tradições espirituais. A ideia é que vamos nos dar as mãos para criar um mundo melhor e não discutir, querer convencer o outro da nossa tradição. Às vezes acontece. Quando entra uma pessoa nova nesse grupo interreligioso, a tendência da pessoa nova que entra no grupo é querer defender a sua tradição. E a gente não está para defender nenhuma tradição, mas o que temos a oferecer ao mundo? O que a minha tradição tem a oferecer para que o mundo seja melhor? A parte principal do Zen é isso, é meditação. Mas a meditação tem meditação cristã, tem meditação judaica, tem meditação islâmica, tem a meditação de tradições africanas, né? Quando a pessoa vai se tornar um filho, uma filha de santo, não fica isolada, fica sozinha, medita. Então tem muitas coisas que são semelhantes. Os povos originários no Brasil também. Tem os rituais de passagem que vai ficar sozinho no meio da mata. Tem momentos que a pessoa é enterrada e só com um tubinho para respirar, para perceber que a terra está viva e que começa a puxar todos os pelos do seu corpo. E você passa a ter uma outra relação com o planeta. Não é porque você morreu, você está vivo, mas está lá.
Então, esse interreligioso vai fazer com que a gente abra portais de percepção e não ficar brigando por questões religiosas. Porque quem faz isso não é pelas religiões que estão brigando. A desculpa da religião é por poder, é dinheiro, é fama, querem isto, porque são tolos, porque não despertaram. E não adianta a gente ter raiva dessas pessoas, não é ter rancor deles. Como é que você acolhe no seu coração até essas pessoas que não entenderam ainda, que ainda não despertaram? Porque enquanto você dentro de si tiver raiva, tem que acabar com eles, tem que exterminá-los, não vai terminar nunca. Como dizia Mahatma Gandhi, olho por olho, dente por dente, humanidade cega e desdentada. Não é isso que a gente quer. Nós podemos unir nossas forças e nossos pensamentos, reconhecer semelhanças e diferenças. As diferenças são importantes. Que este Papa atual tem falado muito, vamos orar. Eu acho importante o que ele diz. Se a gente cessa a capacidade de diálogo, cessa aquilo que você pode fazer para que haja mudanças, a oração é uma forma de transformação. E imagine grandes pessoas se reunindo nos seus grupos e fazendo orações. Pessoas de religiões diferentes que podem estar dentro da sua própria prática espiritual oferecendo ao mundo preces para que despertem, para que parem de guerrear, para que pensem que a paz é possível. Enquanto eu disser a paz não é possível, nunca será. No momento eu digo a paz é possível, eu começo a caminhar nessa direção. Tem obstáculos? Que bom que tem obstáculos, porque eu posso superá-los e não estou sozinha. Não sou a única no mundo, né? O John Lennon já cantava isso, né? Além das religiões, além de tudo isso, mas junto com as religiões, junto com tudo isso. Porque senão nós vamos ficar com brigas religiosas, né? Uma deidade, duas deidades, três deidades, não deidade. Peraí, que isso, gente? A nossa manifestação, nossas conversas com o mais íntimo nosso, que é o íntimo da vida, que é o sagrado, pode ter várias formas de comunicação. E uma não exclui a outra. Quando a gente acha que uma forma exclui a outra, está errado. Por que o cristianismo foi muito difícil de entrar no Japão na época do século XV e XVI? Porque eles diziam que só Jesus salvava. E os japoneses diziam, então meus ancestrais estão todos no inferno? Não estão, não aceito sua religião. Meus ancestrais não estão no inferno. Eles não conheceram Jesus. E agora a maneira de evangelização é diferente. Porque com essa linguagem afastou muitas pessoas. O Japão é um país de grandes discriminações por pessoas da mesma cor, os mesmos olhinhos puxados. E o que nós, monges no Japão, fizemos? Fomos visitar os guetos, onde moram essas pessoas que eram chamadas de animais. Pessoas de quatro, que eram os símbolos, e aquele é um quatro, quer dizer, um bichinho que anda de quatro. Terrível. Jovens se suicidavam, queriam se casar com pessoas de outros grupos sociais, eram impedidos porque nos templos escreviam os nomes errados porque eram analfabetos. Escreviam os nomes com erros para saber que eram turmas para serem discriminadas. Isso foi muito sério. E o que eu, como religiosa, que entrei nessa ordem, quando eu fiquei sabendo disto, nós fomos nos cemitérios pedir perdão. Os túmulos com nomes escritos propositalmente errados. E os túmulos dos pobres e dos discriminados eram onde? Nas áreas do cemitério que alagam. Quer dizer, está tudo errado. Então, o que começou-se a fazer? Isso há 50 anos atrás, é recente. Na época aqui da independência de Angola, é a época que o Japão começou a trabalhar com as discriminações que existiam no país. E o que a gente descobriu? O que acaba com a discriminação? Contato. Vamos comer junto, beber juntos, vamos conversar, vamos dialogar. Porque toda aquela fantasia que alguém pôs na cabecinha de alguém sobre discriminação, ela cai através do contato. Pela sua fala, a senhora é bastante crente no alcance de um mundo completamente em paz. É possível, a senhora acredita que é possível e se vai alcançar isto. Temos o desafio de hoje, diante da realidade que nós observamos, a sua geração, a minha, tem o desafio de deixar um mundo melhor e um legado melhor para as novas e futuras gerações. Monja, como é que podemos educar as novas gerações para uma cultura de paz? Deixa-me partilhar consigo que, por exemplo, Angola tem uma responsabilidade a nível do continente africano, e não só, porque o Estado angolano tem uma parceria com a UNESCO, que é o Organismo das Nações Unidas para a Educação e Ciência. O processo de paz que Angola vive há 23 anos
uma paz alcançada em 2002, mostrou ao mundo um processo único, mas sobretudo um processo de reconciliação também muito único, e fez de Angola este modelo de paz e reconciliação. E Angola assume isto e periodicamente assume estas conferências internacionais para a promoção de uma cultura de paz. Mas continuamos na procura deste caminho, deste legado e da maneira como teremos que passar isso à atual e futura geração. Da experiência que tem e desta vivência que traz de uma realidade do Japão, o Japão que também viveu períodos bastante difíceis, mas que hoje é também uma marca na promoção da paz e reconciliação. Como é que devemos cultivar e que caminhos devem ser adotados? Primeiro tem que ser por nós, adultos, né? Avós, bisavós, pais, tios, primos, etc. Você é capaz de viver a paz? Você é capaz de respeitar pessoas que pensam diferente de você? Você é capaz de dialogar com pessoas muito diferentes de você, respeitando-as, respeitando a vida na sua pluralidade? Você dá esse exemplo, mais do que o que você fala, é o exemplo da sua vida? Quando vai comprar um produto, você pensa se essa é uma empresa cidadã que cuida bem de seus colaboradores? Nós temos que pensar de uma forma mais ampla, né? E com isso nós vamos instigando os mais jovens a alguma coisa interessante. Há poucos dias, eu tenho 2 bisnetos, e o meu neto e a minha neta, o casal de pais, fez uma brincadeira com eles que, para ganhar o ovinho de Páscoa, eles tinham que achar um tesouro, mas eram os 2 juntos, colaborando. E não é um vai ganhar o tesouro e outro não. É a tal história das crianças, né? Aqui na África, que embaixo de uma árvore puseram um monte de doces e falaram: quem chegar primeiro ganha todos os doces. E os meninos que chegaram primeiro começaram a compartilhar com todos os outros, porque somos nós. Não sou eu que ganho sozinho, não tem um eu que vai ganhar sozinho. E isso é educação. Educar para somos nós. Como a beleza dessa árvore que tem aqui, nossa, chama-se Embondeiro. Embondeiro, que coisa linda. Quando eu cheguei no aeroporto, me puseram numa sala que tinha esse embudeiro na parede. Que coisa mais bonita. Eu falei, que árvore é esta? E depois passei pelas estradas que passei e vi essa coisa maravilhosa, que o fruto é alimento cheio de nutrientes, na verdade, que o tronco ele é vazio por dentro e que você podiam se acolher, se esconder dentro do necessário, que toda árvore é vida, é a árvore da vida. E se nós nos respeitarmos assim, cada parte, reconhecer isto, abraçar árvores é uma coisa que se faz. Pegar essa energia que é tranquila, porque nós precisamos. Nós temos que nos conhecer para conhecer essas emoções. E há coisas que nos educaram até a competir com o outro. A educação é feita assim. Quem tirou a nota mais alta? Será que é importante isso? Você é capaz de ajudar o seu colega que tem dificuldade nessa área? Se você tem mais facilidade, você ajuda seu coleguinha de classe. Vocês trabalham juntos. Criamos uma educação de comunidade, de um auxiliar o outro e não de um competir contra o outro. O que é uma educação que diz, você tem que passar adiante para você ter uma boa posição? Não, estuda porque é gostoso estudar. Aprender é prazeroso, não é alguma coisa que você vai ganhar alguma coisa lá adiante. Você está no primeiro ano, tem que passar para o segundo ano. Não, aprecia o primeiro ano. Depois o segundo, quando vai para a faculdade, aprecia. Não é para se formar e trabalhar numa empresa. Cada instante da vida é precioso. Trazer as pessoas de volta para o agora, apreciar o instante sagrado da vida. Só quer chegar em algum lugar, então fica todo mundo ansioso. E da ansiedade vem o quê? O burnout, que é consequência disso. Corri tanto, fiz tantas coisas, queria tanto provar para o mundo como eu sou excelente, que não aguento mais. Aí tem que largar tudo? Não. Dá espaços de saúde, de respirar, de olhar para o céu, olhar para o nada. Ficar momentos sem fazer nada, apreciar a vida. Ela é breve. Todos nós, pouquíssimos, vivemos mais de 100 anos. Vamos apreciar a nossa vida, colaborando. Competir é gostoso, se nos provoca a ser melhores, mas não de querer engolir o outro, fazer mal para o outro, esconder documentos do outro, que é coisas que se fazem nas empresas, provocam as pessoas a competir umas com as outras.
quando tinha que ser o contrário. Pode ter uma certa competição que nos leva a melhorar, mas não para querer tirar a posição do outro, mas fazer com que o outro também cresça conosco, porque podemos crescer todos juntos, há espaço. Voltemos a olhar para a realidade das religiões. O budismo e essa dimensão zen que a senhora pratica e promove apresenta-se certamente para a atualidade melhor, como sendo uma corrente sem proselitismos. E como é que podemos olhar e pegar nesta experiência que pratica e olhar para as outras religiões, portanto as mais afirmadas, sem querer olhar para a maior ou menor em relação às que sejam menos conhecidas, mas como promovê-las para que elas vejam o melhor de cada uma para uma união e promoção da paz, promoção da espiritualidade, mais do que uma competição e uma guerra interna entre melhor e pior e desdizer uma e se calhar combater as outras. Exatamente, é por aí mesmo. Não é para falar mal das outras tradições que não sejam a sua, reconhecê-las como sendo tradições da humanidade e que devem ser, portanto, respeitadas. E, ao mesmo tempo, não é criar uma nova religião que é um pedaço de cada uma, não. Isso também não concordo, mas cada um seguir a sua própria religião. Qual é a sua religião? Qual é a religião na qual foi criado, educado, e se viu coisas boas, continuar. Se não viu, procura outra. E se no momento encontrar outra, dedique-se a essa outra. Podemos conhecer um pouco de cada religião, sim, mas sempre a gente vai ter que seguir alguma, ou nenhuma. Porque eu conheço pessoas ateias que são grandes educadores, são pessoas muito éticas e responsáveis. Então não é só a religião, mas espiritualidade é num sentido mais amplo, né? Da gente desenvolver essas questões que podemos dizer até que são filosóficas, mas que são as questões nossas humanas. Quem sou eu? Por que estou aqui? O que é vida? O que é morte? E como posso usar a minha existência de ter nascido ser humano para beneficiar a vida da Terra, que é a minha vida. Olhando para a atualidade, o mundo de forma que está hoje, a senhora inicialmente cursou Direito, trabalhou para uma publicação bastante conhecida e respeitada a nível do mundo, que é a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo. Depois foi imigrante nos Estados Unidos da América. Depois teve a sua conversão, se assim se pode dizer, e emigrou, mudou-se para o Japão. E desde a sua afirmação como uma líder religiosa, se assim se pode designar, que trabalha um pouco por todo o mundo e pelo mundo. Como é que encara as diferenças do tempo em que começou e tal qual a realidade de hoje? Estamos numa situação de repetições cíclicas, o mundo a cada momento tem uma tendência em voltar para aquilo que era antes e, infelizmente, voltando para o pior? Eu tenho um amigo que é um professor de história que chama-se Leandro Carnal. Ele diz assim, o pêndulo da história está sempre se movendo. O pêndulo da história não para de se mover e não vai parar. Ele vai um pouco para um lado e um pouco para o outro. A história convoca-nos sempre de volta. De tempos em tempos nós temos recaídas, vamos dizer assim, né? Recaídas das doenças egóicas do ser humano que se acha separado. Primeiro que se acha especial, né? E outro que se acha separado. Cada um de nós é único no mundo. Não tem dois seres humanos iguais. E nós temos que respeitar as pessoas na sua individualidade também. Então tem um coletivo e tem um indivíduo. E esses dois aspectos vivem em harmonia e não em desarmonia. Quando isso entra em desarmonia, nós vamos ter guerras, confusões e atritos. Mas quando a gente percebe que o indivíduo e o coletivo estão funcionando em harmonia e que os dois aspectos do relativo e do absoluto se completam como uma caixa à sua tampa e que precisam estar harmonizados e às vezes não estão. E quando não estão, nós temos atritos e conflitos. Mas precisa haver pessoas que no meio de um atrito, de um conflito, chame pela paz. Em 83, quando foi ordenada, certamente teve um chamamento e teve uma motivação. E o que eu gostaria de perceber era que mundo sonhava poder ajudar a construir em 83 e hoje, em 2005, em 2025, em que mundo vive, comparado àquilo que era a sua aspiração, por um lado. Por outro lado, se tivéssemos que voltar no tempo, o que é que faria diferente?
vamos lá, eu vou um pouquinho antes disso. Quando eu estava trabalhando no Jornal da Tarde, que é o vespertino do jornal O Estado de São Paulo, que é um grande jornal do Brasil, nós tínhamos um governo militar. E muitas pessoas morriam, desapareciam, haviam ataques a bancos, enfim. Foi uma época muito difícil, eu tinha 19 anos de idade e eu fiquei muito impactada em entrar em contato com a realidade que não era da minha casa, da minha família, mas era da cidade de São Paulo, que estava acontecendo no mundo na época. E eu comecei a pensar, será que não existe uma maneira de ter mudanças que necessárias, como nós começamos a falar das desigualdades, dos racismos, etc., que não seja pela violência? Será que não é possível haver mudanças no mundo que não precisem de derramamento de sangue para que aconteça? E foi nessa linha que eu comecei a pensar. Vivi muito essa intensidade do governo militar, dos abusos todos que ocorriam, e você sabe, dentro da imprensa e do jornalismo, a gente sabe de tudo e vai em toda parte. Então eu ia desde a casa da senhora mais pobrezinha, um barraquinho pobrezinho, onde ela fazia o feijão numa latinha de leite em pó, num fogareiro, e até a Rainha Elizabeth, que veio visitar o Brasil. Eu ia de um lugar para outro e você vê tantas desigualdades, mas ao mesmo tempo vê uma coisa muito semelhança. Seres humanos são semelhantes. Aquela senhora no barraquinho, pobrezinho, e a Rainha Elizabeth eram mulheres que também tinham sentimentos com seus filhos, com seus maridos, com suas relações humanas. Então há semelhanças no meio dessas desigualdades todas. Eu falei, será que é possível um outro caminho? Um caminho que não seja só de luta armada? E foi nessa época que me pediram para fazer uma matéria sobre sociedades alternativas na Califórnia. Era uma matéria de arquivo, mas havia grupos zen budistas que trabalhavam já sem agrotóxicos, tinham cultura sem agrotóxicos, que faziam reciclagem, coisas que isso há 60 anos atrás, 70 anos atrás, era uma grande novidade no mundo. Falei, quem são eles? Ao mesmo tempo teve a guerra do Vietnã, que os Estados Unidos perdeu, e o povo vietnamita que se expôs tanto, mas ao mesmo tempo haviam monges vietnamitas que uma praça pública jogavam gasolina no corpo, chamavam a imprensa e acendiam um fósforo. E ficavam sentadinhos em meditação. Falei, que controle é esse? Porque a gente vê pessoas pegando em chamas que saem correndo. Eles ficaram sentados. Falei, que capacidade de autocontrole. Isso me interessa. E os Beatles cantavam, foram à Índia, e falavam muito da meditação. Eu falei, nossa, existe alguma coisa aí que está me chamando nessa direção. E foi nessa direção que eu escolhi ir. Não imediatamente, mas aquilo ficou martelando em mim. Fui morar na Inglaterra, eu escrevi uma matéria para o jornal que modificaram toda. E eu fiquei muito ofendida. O copydesk disse que estava cansado. Eu falei, como cansado? Você mudou o texto e assinou no meu nome? Eu falei, eu preciso de uma pausa, preciso de licença. Aí passei um tempo na Inglaterra, voltei da Inglaterra e falei, bom, não quero... até voltar para o jornal era possível, mas achei melhor não ir. E acabei indo para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos eu ainda estou à procura. O que é Deus? Que sentido tem a vida? É possível haver mudanças sociais, políticas, econômicas sem violência? Será que nós podemos fazer isso? Será que existe um caminho? E aí encontrei o Zen. Quando encontrei o Zen budismo, eu fui trabalhar nos Estados Unidos, encontrei um bom emprego no Banco do Brasil, fui ser secretária no Banco do Brasil. Eu achava que ser secretária era uma coisa inferior a ser jornalista. E eu descobri que a secretária tinha mais poder que o gerente do banco, porque ela decidia quem falava com ele e quem não falava. Ela sabia onde estavam todos os arquivos, nós não tínhamos computadores ainda. Eu falei, nossa, como eu sou limitada, e eu tinha uma discriminação até para quem trabalhava comigo. Falei, agora eu vou aprender a ser secretária. Comprei um livro que era enorme, estudei aquele livro todo. Se vou ser secretária, eu vou ser excelente no que eu faço. E ao mesmo tempo comecei a praticar meditação. E eu achava que eu já era santa, que eu já estava, nada me incomodava mais, eu estava em outro nível de consciência. Até um dia que fui fazer uma cópia, numa copiadora. Eram vários papeizinhos que eu coloquei nessa copiadora, que eu abaixei a tampa para fazer a primeira cópia. A secretária do gerente geral, que era acima de mim, abriu a tampa e os papéis voaram. E eu fiquei brava. E eu me percebi com raiva de papéis que voaram.
Falei, se eu acho que eu sou tão meditadora, que eu sou tão a cultura de paz, que a paz já... Por que eu estou com raiva de um papel que voa? Aí eu comecei a trabalhar isso. O que é raiva? Onde é que eu sinto? Como é que está meu batimento cardíaco? Como é que está minha respiração? Eu posso controlar a respiração. Eu não controlo a raiva, eu controlo a respiração. E através de controlar a respiração, foi passando. Eu não podia brigar com ela, mas não podia também carregar a raiva comigo e incomodar outras pessoas. Chega alguém, vem falar bom dia, você fala, bom dia por quê, né? Não, vou trabalhar isto. E lembrar-se de que não passa 2 gotas d'água, não passa 2 vezes no mesmo lugar. E Dalai Lama que dizia, use a paciência como um momento de você de crescimento. Tem que refazer, vamos refazer. Vai ser melhor do que a primeira vez. Então foi a primeira vez na minha vida que eu me percebi com uma emoção que era prejudicial, que é tóxica, e que eu não fui tomada por ela. Então eu percebi que o processo meditativo nos permite perceber o que está sentindo e mudar. Não é imediato, mas você vai trabalhando internamente. Então, em vez de cultivar a raiva, o rancor, sair brava, não, vou refazer. E vou refazer melhor do que foi antes. Então, esse foi um momento da minha vida de grande mudança, de transformação. Fui para o Japão, fui discriminada como mereci provavelmente, porque eu era a de fora, a estrangeira. Então os grupos se formavam, eu era sempre, ninguém queria ficar comigo porque eu não sabia falar japonês, achava que eu trabalhava. Isso no mosteiro, que você acha que são todos espiritualizados, religiosos, não. E a minha superiora dizia, o mosteiro é o lugar onde você coloca pessoas juntas como pedras numa jarra. Você fecha essa jarra e sacode, vai bater ponta com ponta. Quem ficar redondo primeiro não fere nem é ferido. E eu achava que eu estava redonda. Levei 8 anos para perceber que eu não estava redonda. 8 anos para poder entender as outras mulheres que estavam lá comigo, suas limitações e suas grandezas, inclusive da minha superiora. Então levei 8 anos, dia a dia, morando junto, sem sair desse mosteiro, até entender o que ela sempre me dizia. Quando você muda, o mundo muda. Não é o mundo que muda antes de você muda. E na hora que você se transforma, você começa a transformar tudo à sua volta. E essa é a minha proposta de vida. Monja, estamos mesmo a chegar ao fim desta nossa conversa que podia levar muito mais tempo, muito mais horas, mas não temos tempo suficiente para o efeito. Nesta reta final da nossa conversa, Monja, se pudesse deixar uma mensagem sobre a possibilidade de um mundo em paz, qual seria? O mundo em paz é possível. Depende de cada um e todos nós. Mas temos que nos tornar esse átomo de paz no mundo. A pessoa vem, te incomoda, não dê um soco, não xingue, não saia com raiva, nem se lamente e fique chorando como vítima. Tome atitudes adequadas para que a transformação ocorra. Manifeste-se, mas manifeste-se com compaixão e sabedoria, discernimento correto de como falar, como agir no mundo, para que a mudança ocorra sem violência. Monja, muito boa noite, muito obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, até breve. Esta conversa foi apenas um certo de um pouquinho do muito que é a vida desta mulher excelente e bastante inspiradora para cada um de nós. E por isso muitos dos trabalhos que ela realiza estão disponíveis na internet e também em obras físicas, porque é também uma autora de vários livros, é palestrante e faz dissertações a nível universitário, a nível das religiões, a nível de grupos de interesse, a nível de lideranças políticas e também tomadores de decisão um pouco por todo o mundo. É uma pessoa que interessa seguir, conhecer e que nos faz sempre inspirar para boas vibrações, boas vibes, como é de resto a linguagem que se utiliza no mundo atual. Eu sou David Mudo, estive consigo aqui nessa especial entrevista e voltamos a estar juntos numa próxima oportunidade com outra figura, um outro tema de interesse, tão logo seja possível. Passe bem.